Você já vê minha tela? Sim, Então vamos lá. Falar um pouco sobre mim primeiro, rapidamente, para a gente poder começar. Deixa eu só abrir minha câmera também, que eu acho que eu não abri. Aí fica melhor da gente. Vamos começar falando sobre mim, né? Meu nome é Débora, para quem não me conhece, acho que eu conheço alguns aí que eu vi a fotinha. Eu tenho 23 anos, sou formada em engenharia civil, me formei aqui na Unifeg, aqui em Guaxupé, próximo a gente aqui. E hoje, atualmente, eu trabalho na Nestlé, há pouco mais de quase 5 anos. Trabalho atualmente como analista de suporte administrativo, dou suporte para a área da divisão técnica, que é a área responsável pelas fábricas que a gente tem na Nestlé Brasil hoje. Quem quiser aí ter contato comigo, eu deixei aqui o meu LinkedIn, Débora Cambraia também, vocês vão me encontrar fácil lá. E a gente pode trocar uma ideia, se eu puder ajudar em alguma coisa também, principalmente relacionado ao Power BI, eu fico à disposição. Hoje a gente vai falar bastante sobre Power BI aqui. E aqui eu deixei uma agenda, né, só para a gente se situar e eu explicar para vocês o que a gente vai falar, quais são os assuntos que eu separei e as dicas que eu separei para dar para vocês aqui hoje. A gente vai montar esse dashboard aqui que está na tela. É um dashboard de vendas. Peguei um dataset da internet para poder treinar. Eu achei que ficou bem interessante mostrar para vocês. E eu coloquei aqui algumas dicas estratégicas em cada um desses visuais para poder explicar para vocês e facilitar aí para quem está começando a trabalhar com Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft, uma ferramenta incrível que ela te dá inúmeras possibilidades de análise de dados, de apresentações de dados, e é incrível, vale muito a pena para quem está começando a investir nessa área, viu, pessoal? Eu, desde 2019, tenho estudado bastante Power BI e posso dizer que tem contribuído muito para a minha evolução de carreira. É uma ferramenta incrível que ajuda muito no dia a dia também, na gestão de rotinas, facilita bastante. Então, aqui começando alguns tópicos que a gente vai falar hoje, né? Separei algumas medidas que são básicas e que vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer, não é bicho de sete cabeças e que dá para fazer coisas muito legais, dá uma amplitude aí para vocês conseguirem aplicar em seus dashboards futuros, tá certo? Depois disso, a gente vai elaborar essas medidas para poder gerar alguns gráficos, né? Esses gráficos que vocês estão vendo aqui, vou mostrar para vocês, eu vi a aula anterior que vocês tiveram, algumas partes da aula anterior, e eu vi que vocês olharam alguns tipos de visuais. Hoje eu vou mostrar alguns diferentes, para também não ser repetitiva. Então, eu recomendo que vocês acompanhem aí as aulas que estão sendo dadas no curso, né, de Power BI, para não perder a linha de raciocínio. E aqui a gente vai abordar um pouquinho sobre gráfico com linha, tabela, gráfico de dispersão, e outros gráficos aqui que vai ajudar vocês bastante também. Vou explicar um pouquinho sobre essa ferramenta Drill Down, Drill Up, que a gente pode habilitar em gráficos, e aí vocês vão ver que é um recurso bastante interessante também. E também essa configuração de barra de dados nessa tabelinha, como vocês podem ver aqui, a tabela está com uma representação gráfica nas colunas. E também aqui um top 10 de uma forma simples, mais simplificada, mas que vai já dar um start para quem está começando, já conseguir fazer rankings aí, que vai dar uma ajuda legal. E também dicas de ferramenta, que particularmente é uma ferramenta que é uma das que eu mais gosto do Power BI, e eu acho que vocês também vão gostar bastante. Deixa um visual, assim, totalmente diferenciado e traz todo um diferencial para o seu dashboard. E antes da gente ir para o dashboard, pessoal, gostaria só de dizer que eu estou muito feliz de ser convidada para falar aqui com vocês hoje. É um convite que eu recebi do professor Eduardo, do Danilo. Fiquei muito feliz e eu espero que hoje a gente possa sair daqui dessa aula e que eu tenha contribuído com vocês, com o meu conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho de Power BI, que eu possa ajudar vocês de alguma forma. E vamos lá. E se vocês tiverem alguma dúvida também, pessoal, podem me interromper a qualquer momento, tá? Não tem problema, a gente para e eu explico. É melhor do que a gente deixar para o final e às vezes acaba esquecendo ou acumulando dúvidas. Então, vocês podem me interrompendo. O Danilo, o pessoal, me ajuda aí a controlar o chat também, se alguém perguntar alguma coisa. E antes de começar, eu vou mostrar para vocês aonde a gente vai chegar, né?
qual que é o nosso objetivo da aula hoje? Montar esse dashboard aí completo, pessoal. Pode parecer que é difícil, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas eu vou mostrar para vocês que Power BI não é bicho de 7 cabeças, todo mundo pode aprender, todo mundo pode aplicar e vai contribuir muito com o crescimento pessoal e profissional de vocês, tá? Esse dashboard aqui, pessoal, eu montei ele justamente para essa aula de hoje. Esse fundo todo foi montado em PowerPoint, montei toda a estrutura dele em PowerPoint, exportei como uma imagem, isso eu vou mostrar para vocês, e coloquei aqui no fundo para ficar esse visual. Acreditem ou não, pessoal, valorizar o visual do seu dashboard faz toda a diferença, porque às vezes você tem dados muito bem estruturados, você tem um racional de cálculo ótimo, mas você não tem o storytelling e não tem a forma correta de apresentar. Então, isso acaba matando o seu relatório. Você muitas vezes pode não conseguir atingir o objetivo, atingir, né, o sucesso com o seu relatório. Então, eu recomendo que vocês também estudem um pouco de cores, visuais, cores que combinam, como configurar. Eu pesquiso bastante ideias no Pinterest, em outros sites que geram bastante ideias de layout, ajuda bastante, e também sai um pouco do óbvio, né? Aqui, então, esse dashboard que a gente vai fazer hoje é sobre as vendas, né, de uma loja, de uma franquia de lojas voltadas para eletrodomésticos, itens de casa, né? E aqui a gente tem 3 principais medidas, né, que é faturamento, quantidade vendida, quantidade de pedidos, e vocês vão ver que com essas informações a gente gerou quase todos esses gráficos, né? Aqui eu tenho um gráfico de barras com linhas, mostrando o faturamento e a quantidade vendida por mês e trimestre. A gente vai mostrar também como fazer isso. Aqui eu tenho uma tabelinha de resumo, né, de vendas e faturamento e quantidade vendida por cidade e estado. Aqui, se a gente descer a barra de rolamento, a gente consegue ver todos os dados. Tenho aqui também um gráfico de dispersão que é bem legal de ser utilizado, ele é bem visual, e eu vou mostrar para vocês como é simples de fazer. Tem aqui também uma tabelinha, um gráfico com o faturamento a nível de classificação de produto, para entender qual classe está gerando mais faturamento ou menos faturamento, e comparando esse faturamento com o resultado last year, do ano passado. E aqui eu tenho um top 10, que vocês vão ver que é super simples de fazer, uma maneira mais básica, mais simples, mas que dá certo também. E agora eu antes você está esquecendo da parte mais importante, que é a que eu mais gosto, que é a dica de ferramenta. Quando a gente passa o gráfico, o mouse no gráfico aqui, a gente consegue ter um detalhe, assim, que eu acho sensacional, gente, essa dica de ferramenta. Você pode abrir um leque enorme de possibilidades. Aqui vocês têm o top 10, né, com os produtos por faturamento. E aqui, quando eu passo o mouse, eu tenho todo o detalhe. Quanto eu faturei com o meu MacBook, quantos MacBooks eu vendi, quantos pedidos eu tive, né, de MacBooks, Ô, e Débora, aí vai. Oi, desculpa interromper, a Andressa acho que pode levantou a falar. mão. Aí, se quiser, Pode Andressa, se abrir o quiser microfone digitar aí. a dúvida ou se não falar, Acho que ela deve estar digitando, né? acho que sim. Deixa eu ver aqui. Bom, quando ela terminar de digitar aí, a gente responde, né? Como é bastante coisa, eu tô com medo de não dar tempo. Certinho, pode ser. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui o nosso conjunto de dados. Esse aqui é o objetivo que a gente tem hoje de chegar no final da aula e com esse dashboard pronto, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui eu já deixei uma aba aberta para a gente começar a criação do zero. A única coisa que eu fiz foi carregar o nosso conjunto de dados. E eu vou mostrar, apresentar ele aqui para vocês. Primeira coisa que eu carreguei aqui, e eu sempre gosto de utilizar em todos os dashboards que eu faço, é a de calendário.
É uma tabela de menção, né, que ela tem início e fim, e não tem dados repetidos. E ela vai colocar aqui vários tipos de formatação de data. Eu tenho a data geral, data ano, mês abreviado, número do mês. Isso facilita muito a gente criar visuais e já está tudo aqui, aí todas as informações que a gente precisa. A segunda tabela aqui que eu tenho, vou mostrar a primeira tabela fato, né, que ela vai ter uma informação mais geral. A nossa tabela fato é a F-Vendas, onde eu tenho todos os pedidos. Cada linha dessa tabela é um pedido, representa um pedido. E dentro desse pedido eu tenho um código que me diz quem é o cliente que está fazendo esse pedido, a data que foi feito o pedido, e eu tenho um código de qual produto foi vendido para esse cliente. Cada produto tem um código específico, e a última coluna é a quantidade, quanto que cada cliente comprou. A próxima tabela aqui é a nossa de produto. Eu tenho no total, na minha loja, eu tenho 25 produtos. E aqui essa tabela é bem interessante, porque eu coloquei aqui o nome do produto, né, a classificação dele, e o valor unitário, o valor de cada um deles. E aqui a gente também tem uma coluna de imagem. Elas estão todas em base 64. É uma formatação específica para a gente conseguir colocar imagens aqui no Power BI. Depois a gente pode abordar isso num futuro, mas é um assunto mais complexo. E aqui a nossa última tabela é a de cliente, onde a gente tem o código de todos os clientes, né, que efetuaram as compras, o nome de cada cliente, né, a cidade de onde fica cada um deles e também o estado. E aí, com essas tabelas, aqui vocês vão ver elas organizadas, né, a gente tem esse relacionamento das tabelas de dimensão para a tabela fato, todas estão relacionadas aqui, então é bem simples, pessoal, sempre a tabela de dimensão filtrando a tabela fato. E agora, vamos criar aqui, primeiramente, antes de tudo, vou criar 3 medidas básicas com vocês, que elas vão ser o norte para todos os gráficos que a gente for fazer hoje. Então, primeiro de tudo, antes de criar as medidas, eu gosto de organizar. E aí eu venho aqui em modelagem, e aqui nesse ícone de tabela, a gente consegue criar uma tabela em branco. E ela vai servir só para a gente guardar as nossas medidas no lugar de fácil acesso, onde qualquer momento eu vou conseguir encontrar todas as medidas do meu relatório. Isso pode parecer bobo, mas num relatório que eu tenho diversas tabelas para ser utilizada, facilita bastante a gente se localizar e saber onde estão todas as informações. Então, aqui, vamos lá, criar uma nova medida, no botãozinho a gente já consegue criar. A primeira medida que a gente vai criar é uma medida simples. Eu preciso saber quantos produtos que eu vendi no total até agora. Então, para isso, é bem simples, a gente só vai somar a quantidade de produtos que está dentro da F-Vendas, porque cada linha daquele relatório representa um pedido, e a gente tem uma coluna com a quantidade de vendas para cada pedido. Então, se eu fizer essa soma, a gente vai ter a quantidade total vendida, né? Vamos chamar assim. E aqui, deixa eu só dar um zoom para vocês conseguirem visualizar também. A medida vai ser a ação, né? Que é a mesma coisa que soma do Excel, vocês vão perceber que as nomenclaturas mudam um pouco, mas conforme a gente vai utilizando, vai se adaptando e é bem tranquilo. Então, vamos somar a quantidade da F-Vendas. Pronto, a gente já tem a primeira medida. A segunda medida que eu preciso criar é o faturamento. E como que eu vou saber quanto eu faturei até agora? Eu vou multiplicar o quanto eu já vendi pelo valor de cada produto. Então, se eu vendi 10 MacBooks de 5 mil reais, eu vou conseguir encontrar o faturamento, multiplicando um pelo valor unitário, né? Então, vamos lá, nova medida, vamos encontrar faturamento, que ela vai estar presente em quase todos os visuais aqui. O faturamento vai ser uma SumX, essa é uma função que é um pouquinho diferente da sum, ela não é uma soma normal, vou explicar o porquê. A SumX, se vocês lerem a classificação dela aqui, ó, ela retorna a soma de uma expressão avaliada para cada linha de uma tabela. Eu não vou entrar muito no mérito aqui de contexto de filtro, Vou falar para vocês mais ou menos o que é na prática. A SumX, o que ela vai fazer? Eu tenho uma planilha, uma tabela com todos os pedidos. O que ela vai fazer? Ela vai pegar cada pedido e vai multiplicar a quantidade daquele pedido
por cada linha da minha tabela de produto. Já que eu só tenho 25 produtos, ela vai fazer o quê? Ela vai ler, o produto X, ele tem uma quantidade que a gente já fez ali, a quantidade vendida é uma quantidade vendida Y, e ele vai multiplicar pelo valor unitário. Mas ele tem que fazer isso para cada linha da minha tabela de produtos, senão ele vai fazer isso de uma forma generalizada. E como eu tenho um valor unitário para cada produto específico, eu não posso fazer uma multiplicação geral. Eu tenho que multiplicar de acordo com o valor unitário. Então, vamos lá. Acho que eu falei muito, mas espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, que é vírgula que eu estou usando. Eu vou multiplicar o valor unitário pela quantidade vendida, que a gente acabou de fazer. Então, aqui eu tenho a minha tabela principal, que é de produto, e eu vou fechar aqui para a gente ver o resultado. Então, com isso, a gente já tem a tabela, a medida faturamento. Vou colocar aqui num card para ficar melhor para a gente ver. Já tem a faturamento. Vou colocar nesse aqui que é melhor. E já tenho a quantidade vendida. Falta uma para a gente aprender aqui, que é a quantidade de pedidos. Essa também vou voltar aqui na nossa tabela para poder explicar. A nossa tabela F-Vendas, como eu disse lá antes no começo, cada linha dessa tabela, ela representa um pedido. Então, eu nunca vou ter um pedido em duas linhas. Cada linha é um pedido. Então, sendo assim, para eu saber a quantidade total de pedidos, é só eu contar a quantidade de linhas que eu tenho na tabela. Então, para isso, a gente vai criar aqui uma nova medida. Então, quantidade de pedidos. E aqui a gente vai usar uma função que ela chama count rows, que é essa aqui, ó. Vocês vão ver que tem vários tipos de contagem que a gente pode fazer, mas nesse caso específico, a gente quer contar a quantidade de linhas. Então, é count rows. Da minha tabela, F vendas. Vocês vão vendo que a count rows, ela só dá a opção da gente inserir uma tabela. É exatamente o que eu disse, ele vai contar todas as linhas da tabela, né? Beleza, pessoal, então já temos aqui, eu escrevi errado o pedido aqui, agora tá certo. Beleza, agora a gente já tem as três principais medidas para a gente utilizar em todo o relatório. E aí eu vou carregar aqui também com vocês a imagem de fundo, que vai ajudar a gente aqui a deixar um visual legal. E para isso, o que a gente precisa fazer é, clicou aqui no fundo do seu dashboard, no vazio. Sempre que a gente for fazer alguma edição visual, a gente vai clicar nessa opção aqui, ó, formatação, tela de fundo, e aí eu vou procurar a minha imagem. Ela já deixei salvo em formato SVG, que é um formato que fica com uma qualidade melhor para a gente utilizar. E aí vocês vão falar, Débora, mas cadê a imagem? E aí é o que realmente o pessoal às vezes dá esse probleminha, né? E aqui, ó, vocês podem ver que sempre que a gente carrega uma imagem, ele está com transparência. É só tirar a transparência que a imagem vai estar aqui. Eu sempre coloco ajuste para ele ficar certinho aqui no fundo, que é meio perfeccionista, né? E aqui agora é só organizar, pessoal. Já temos aqui os nossos 3 cards, nossos 3 primeiros gráficos. E aqui, para formatar o visual, como eu disse para vocês, é só clicar aqui nesse botão, formatação visual, e eu vou formatar os 3 aqui da mesma forma. Aqui eu vou deixar, vamos aumentar um pouquinho a fonte para ficar mais visível, colocar aqui negrito, acho que vai ficar bem legal assim. Negrito também. E aqui também. E aqui a gente pode até selecionar as 3 para deixar, para fazer a mesma ação para todas, né? Aqui eu vou tirar essa tela de fundo branca para eu conseguir visualizar o fundo que eu montei aqui. Aí já melhorou bastante, né? E aqui, ó, vocês podem ver que tá um número meio estranho, né? Para formatar aqui também esse número, colocar separador de milhar, moeda, é muito simples. Basta clicar aqui na medida. Vou só diminuir aqui para vocês conseguirem ver. Quando a gente clica na medida, ele abre todas essas opções de formatação. Para colocar separador de milhar, é só clicar nessa vírgula, que ele já vai dar aqui, ó. Aí ficou bem melhor a visualização dessa forma, né? Vamos colocar aqui no quantidade de pedido também. Quantidade vendida também.
Isso é só uma questão mais visual mesmo, para melhorar a visualização. E aqui, para quem quiser colocar moeda, pessoal, também tem a opção. Só que o reais, ele fica bem lá para baixo. Tem que dar uma procurada aqui. Vamos ver se eu acho. Aqui, achei. É só clicar nesse ícone de moedinha aqui, que aí já apareceu o reais. Certo, agora a gente já consegue criar o nosso primeiro gráfico, e vocês vão ver que é super tranquilo. O primeiro gráfico que a gente tem aqui, só voltando para recapitular, é a análise por pedidos, onde eu tenho faturamento e quantidade vendida por mês e por trimestre. Então, vamos lá. Geralmente, eu não costumo selecionar o visual primeiro, eu costumo já vir aqui direto na medida, clico na medida, faturamento e quantidade vendida, né, que eu coloquei. Foi. Faturamento, quantidade vendida. Aqui eu vou selecionar o gráfico de coluna por linha e linha. No eixo Y da linha, deixa eu aumentar para vocês conseguirem ver também. Aqui, ó. Vou arrumar isso aqui para colocar a quantidade vendida no eixo Y da linha. Aí parece que está estranho até o momento, né? Mas agora a gente vai colocar a dimensão de tempo nesse gráfico. Vamos colocar aqui ele mês por mês, né? No eixo X. Agora ele já mostrou aqui todas as barrinhas. E eu quero também saber. Vou colocar o trimestre depois. Primeiro eu vou explicar para vocês a questão do mês aqui. Beleza, vocês vão perceber aqui que o mês, ele tá todo bagunçado, né? Vou diminuir aqui para vocês poderem ver. Março, dezembro, novembro, outubro, janeiro. Ah, mas então é só vir aqui e classificar pelo mês. Vocês vão ver que o problema vai continuar. Tá classificando tudo errado, né? Por quê? Porque a minha coluna mês abreviado, ela tá formatada como texto. Então, ele sempre vai classificar em ordem alfabética. Para isso, então, eu tenho aqui na minha coluna de calendário, na minha tabela de calendário, eu tenho aqui uma coluna mês, mês abreviado, e o número do mês. Esse número do mês, ele é numérico. Na verdade, ele está formatado como texto, mas já vamos formatar ele como número inteiro aqui, mudar o tipo de dados. Ele vai ser a minha referência para deixar essa data, esse mês, né, em uma ordem correta, né, na ordem crescente. Para fazer isso, é bem simples, ó, vou mostrar para vocês aqui no visual, que acho que fica mais interessante. Clicou aqui na coluna mês abreviado, eu venho nessa função aqui, ó, classificar por coluna. E aqui eu vou selecionar número mês. Agora vocês vão ver que a mágica acontece, ó, classificou certinho. É só vir aqui e classificar de ordem crescente, né? E agora tá certo, janeiro, fevereiro, março, abril. E eu tenho aqui o meu faturamento e a quantidade vendida mês a mês. Vamos só organizar o visual para também já ficar mais fácil. Sempre que for formatar visual, pessoal, é nessa opção do meio aqui, ó, formatação de visual. Vamos aqui em geral, para mudar o título, né? Vou colocar o nome dele de análise por períodos. Beleza? E aqui o título não ficou muito legal dessa forma. A gente pode formatar do jeito que a gente quiser. Eu estou usando essa fonte aqui, que eu sempre gosto de usar ela, para deixar tudo padrão. Vou diminuir um pouquinho a fonte. Aqui vocês podem fazer vários tipos de formatação, colocar cor de fundo. E aí vocês fiquem à vontade com a criatividade de vocês para deixar o relatório cada vez mais bonito, mais interativo. E aqui a legenda, ó, ela tá aqui em cima. Vamos arrumar ela, colocar aqui embaixo. Aqui vocês podem alterar. Vou colocar no inferior central. Agora ela já veio aqui para baixo. Eu, particularmente, não gosto muito desses rótulos de eixo. Para tirar eles também é bem tranquilo. Vem aqui, ó, eixo X, desabilita o título. Eixo Y, desabilita o título. Pronto. Ah, mas tá meio estranho essas linhas aqui também, né? E eu não gosto muito desse formato. Eu acho que fica melhor a gente alinhar os zeros. Para fazer isso também, pessoal, é super simples. A gente vai habilitar essa opção aqui, ó, eixo Y secundário.
como a gente tem duas variáveis aqui, né, de valores, ele tava meio estranho, a gente cria um eixo secundário. E essa opção aqui, ó, alinhar zeros, vai deixar o gráfico bem melhor de se visualizar, né? E aqui também no eixo Y, eu não gosto muito de deixar esse 1000 na frente do número, eu prefiro deixar o número inteiro. Para fazer isso, é só vir aqui em eixo Y, valores, e aqui exibir unidades está automático. A gente vai deixar como nenhum, e ele já fica tudo certinho. Agora, para mudar as cores, também é super simples. Eu venho aqui em coluna, tá em padrão, a gente vai colocar, vamos colocar esse verdinho aqui para deixar mais harmônico. E para mudar a cor da linha, a gente vem em linhas, cores, e eu vou colocar um azul aqui. Pronto. Já temos o primeiro gráfico. Mas vamos supor que eu queira, além de ver o meus faturamento e quantidade vendida por mês, eu quero ver também por trimestre. E tem como a gente fazer tudo isso num gráfico só. Vou mostrar para vocês uma função que a gente chama de drill up, drill down, que é muito legal e deixa o visual assim com várias possibilidades de nivelar os seus dados e fica bem legal. Então aqui eu vou jogar o trimestre para dentro desse gráfico. Vocês vão ver que agora eu tenho um gráfico aqui por trimestre. O drill down, ele é uma ferramenta que a gente consegue descer esse nível. Eu consigo aqui, ó, se eu habilitar o drill down, eu consigo descer esse nível. E aqui eu tenho a opção de descer para o próximo nível, que é o meu mês, né? Daí eu saio do trimestral e vou para o mensal. Ou então, voltando aqui para cima, eu consigo carregar isso, todas as informações juntas, tanto o trimestre quanto o semestre, junto no mesmo visual. Só que aqui parece que ficou um pouco bagunçado, né? Tá trimestre. Aqui dá para arrumar também, vou mostrar para vocês. Se eu vier aqui na formatação do eixo X, vou desabilitar esse concatenar rótulos e vou clicar aqui, classificar eixo. Pronto, cliquei de novo aqui, ó, classificar eixo, trimestre abreviado, e aí ele já ficou certo, né? Só vou deixar aqui em ordem crescente. Agora tá certinho, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, e eu tenho aqui a cada trimestre que esse mês pertence. E se eu quiser subir um nível, posso subir de novo. E esse aqui fica intuitivo, interativo. A pessoa pode clicar aqui no gráfico, descer o nível do trimestre 1, subir. Ah, eu quero descer todos os níveis também. Então, fica de acordo com o usuário, a forma que ele vai querer utilizar o dashboard, né? Então, nosso primeiro gráfico está pronto, pessoal. Vamos para a nossa tabela, que também é onde a gente colocou ali. Vou já deixar ela aqui. A tabela a gente tinha colocado o faturamento, mesma medida, né? Quantidade vendida. E eu vou usar agora a nossa de cliente para ter aqui o estado e a cidade. Só que agora veio tudo misturado aqui, ó. A gente pode colocar um nível debaixo do outro. Pronto. Aí, quando eu faço isso, vocês vão perceber que ele cria um ícone de mais aqui. Nesse visual específico, eu não vou utilizar essa opção de mais e menos aqui. Vou mostrar para vocês como desabilitar ela também. Estou aqui com a tabela selecionada, vem formatação, cabeçalhos de linha, e aqui em cabeçalhos de linha eu tenho ícones mais e menos. Desabilitou isso, ele vai só mostrar o estado. Ah, mas eu quero ver estado e cidade. É o mesmo racional do nosso gráfico anterior. Vamos usar o drill down. Habilitou o drill down, desceu para o último nível. A gente tem aqui o estado e a cidade, o estado e a cidade. Já ficou bem mais legal da gente conseguir visualizar aqui. Ah, mas eu quero formatar o visual da minha tabela. Aqui a gente já tem algumas formatações pré-definidas que já ajuda bastante. Vou deixar aqui a formatação mínimo, que eu acho que é a mais elegante, que eu costumo usar mais nos relatórios aqui. E também vou aproveitar para mostrar para vocês, dar uma dica de um recurso que eu acho muito interessante, que é aqui deixar a barra de dados embaixo do número. Dá um visual bem diferente e deixa mais um formato de gráfico dentro da tabela.
Aí eu venho aqui, ó, mesmo campo, né? Formatação de visual, elementos da célula. Aqui agora eu tô com a faturamento, a minha coluna faturamento selecionada. Eu venho aqui em barra de dados e habilito. Pronto, já tenho aqui a barra de dados na minha coluna. Mesmo eu posso fazer para quantidade vendida. É só habilitar aqui barra de dados. E tá pronto. E se eu quiser mudar a cor? Eu venho aqui, ó, nesse ícone de função. E é só mudar a cor aqui na barra positiva. Como a gente só tem números positivos, eu vou colocar o mesmo azulzinho que eu coloquei no gráfico. E o faturamento, vou colocar o mesmo verde que eu coloquei no gráfico para deixar mais harmônico, né? Correspondendo às cores. E pronto, a gente já terminou a nossa tabela. Vou mostrar para vocês agora mais um visual. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, eu tenho a tendência de falar rápido, vocês me interrompam aí, pode tirar dúvida se tiver, viu? No nosso dashboard, a gente tinha um gráfico de dispersão aqui, né? E eu vou colocar ele já mais ou menos no tamanho para a gente poder configurar ele. O nosso gráfico de dispersão, ele mostrava valor unitário por quantidade vendida e o tamanho das bolinhas era o faturamento. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos colocar primeiro o produto, né? Como valor. Vocês vão ver que ele já mudou aqui o gráfico. Vamos colocar quantidade vendida no eixo Y. O valor unitário do meu produto, vou colocar no eixo X. Ele deu um probleminha aqui, pessoal, mas é normal. Vocês vão ver que a coluna produto... Vou tirar ele aqui, só um minutinho. Vamos tirá-la daqui, porque ela vai dar problema. Vamos direto para as medidas. Quantidade vendida no eixo Y, o valor unitário no eixo X, e o faturamento vai ser o tamanho das minhas bolinhas aqui, ó. Deixa eu só descer. Pronto, já tá certo. Eu tava colocando o produto ali, mas nem precisava. Agora é só formatar aqui a visualização. Vamos mudar o título. Vamos colocar o título desse gráfico de rentabilidade. Vou colocar aqui a mesma fonte para deixar bonitinho, padronizado. E agora eu já tenho aqui o gráfico pronto. Se eu quiser mudar a cor, é só vir aqui em visual, mesma coisa, vem aqui em marcadores, que são as bolinhas, né? E aqui a cor eu consigo alterar também. Vamos colocar esse verdinho, que aí eu acho que vai ficar bem legal. E aí, se eu quiser ter o detalhe de qual produto que está sendo falado aqui, é só a gente adicionar aqui, ó, dicas de ferramenta. E aqui, quando eu passar o mouse, eu vou saber, ó, que o meu produto com maior valor unitário, ele é o MacBook. O faturamento do MacBook foi de 245 mil e eu tenho uma quantidade vendida de 49 e o valor unitário dele é 5 mil reais. E isso eu vou ter para todos aqui. Mas depois a gente vai fazer isso de uma forma mais bonita. Então, a gente já está aqui com basicamente metade do dashboard criado. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Débora, Opa! o tamanho da bolinha equivale ao faturamento, no caso? Isso, mas aqui vocês podem brincar com os Ah, valores, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu montei desse jeito, porque eu achei que ficou mais interessante para a situação, mas aí vocês podem colocar, dependendo da medida que vocês criarem, tem que ser um valor, alguma coisa que vai variar para você conseguir visualizar, né, a diferença do tamanho das bolinhas. Vou aumentar aqui para vocês poderem ver, né, o gráfico inteiro. Eu acho que fica mais legal colocar aqui uma variante que tem bastante variação de número, numérica, né, para vocês conseguirem ver essa diferença da bolinha menor e da bolinha maior. entendi. Muito obrigado. Eu acho que é melhor assim, né? Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou seguir aqui para os dois últimos gráficos. Então, bora lá. O meu próximo gráfico, só voltar aqui para o nosso dashboard, é esse aqui, ó, faturamento por classe de produto. E nele a gente vai aprender uma medida nova. Vou mostrar para vocês aqui. Como vocês podem ver, eu tinha colocado lá faturamento last year, faturamento do ano passado. Para a gente conseguir mostrar esse período ano 2020, acho que é 2020 que eu coloquei no outro aqui, só um minuto.
2021, 2022, vou colocar esse filtro aqui que vai nos ajudar a criar a visualizar essa medida. E o filtro, pessoal, não sei se na última aula o Rafael ensinou, mas o filtro também é tranquilo. Vou vir aqui, ó, selecionar a coluna ano. Aí ele criou um visual. Aqui eu posso mudar para qualquer um desses visuais. Coloco aqui em segmentação de dados. E ele gerou essa formatação aqui. Eu posso alterar. Se eu vier aqui nessa setinha, eu tenho várias opções de filtro. Eu vou colocar agora a lista. Vocês vão ver aqui por quê. Nessa opção de lista, quando eu venho aqui em formatação, opa, aí centralizou. Eu consigo deixar aqui, ó, mudar a orientação. O que é essa orientação? De vertical para horizontal, que aí fica mais visual, né? Aí eu tenho aqui, ó, 2021, 2022. E a formatação desse filtro eu posso mudar também. Vou tirar aqui a tela de fundo para ficar padrão. O título, na verdade, ele está no cabeçalho. A gente vem aqui, ó, visual, cabeçalho da segmentação de dados. Vou mudar a fonte para um branco para destacar mais. Colocar em negrito e aumentar um pouquinho aqui também. Aumentar aqui. Acho que assim ficou bom. Aí, beleza. Agora a gente vai criar o gráfico que eu acho que vai ficar melhor de visualizar aqui para vocês. Aí, aquele gráfico lá, eu tinha um gráfico de barras, clusterizado. Esse daqui, já vou deixar ele mais ou menos aqui no formato. E a gente vai colocar os dados aqui agora. Eu já tenho a minha coluna faturamento. Beleza. E eu também já tenho a informação de classe de produto. Já vou colocar ela aqui. Eixo Y. Só que eu quero saber o faturamento. Vamos colocar o filtro agora, para poder visualizar. Eu quero saber, quando eu tiver filtrado 2022, eu quero ter a visão do faturamento desse ano que está filtrado e o faturamento do ano anterior. E para fazer isso, eu vou ensinar para vocês uma função que eu uso muito e que eu acho que é super interessante para quem está começando. Pessoal, é a dica de ouro que eu estou dando aqui. Todas essas funções eu fiz um compilado de tudo que eu queria ter aprendido no começo. E eu espero que vocês estejam captando todas essas dicas aí que vai ajudar muito vocês no dia a dia. Vamos lá, botão direito aqui na nossa tabelinha de medidas, nova medida. E agora a gente vai usar a função que a gente já tem de faturamento para fazer essa transposição da data para o ano anterior. Então, vamos lá. Faturamento. Vou chamar ela de faturamento last year, LY. E para fazer esse cálculo, a gente vai usar primeiro a calculate, que ela vai atribuir, ela avalia uma expressão em um contexto modificado por filtro. Então, eu vou pegar a expressão que eu tenho já pronta, faturamento, e eu vou modificar o contexto de filtro. Qual que é o contexto de filtro? Eu quero ver agora um ano atrás, menos um ano. E agora a gente vai fazer isso com a date add. Vamos colocar aqui primeiro a nossa medida, faturamento. Já coloquei a expressão, né, que é o que está pedindo, e agora a gente vai colocar a nossa condição de filtro. Opa. Uma linha para separar. Vou colocar aqui agora a função dateAdd, já tenho ela aqui. E o que a função de dateAdd pede? Ela me pede data, o número de intervalos que eu quero, vamos dizer assim, quantos intervalos que eu quero andar. Vamos dizer desse jeito, vocês vão entender. E o intervalo. Então, vamos lá. As datas já estão todas centralizadas na minha decalendário. Como eu disse para vocês, sempre costumo usar decalendário, porque se eu tiver várias tabelas no meu conjunto de dados, vou sempre usar um padrão só de tabela. Então, as datas vão estar aqui na... Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu não estou esquecendo de nada. Isso, é a date. Na decalendário. Na minha coluna de dados, que é a minha coluna-chave ali, onde eu tenho todas as datas do relatório. O número de intervalos, como eu quero menos um ano, é só escrever menos um. E aqui, ó, quando a gente... deixa eu voltar a vírgula para vocês conseguirem ver. Quando a gente põe a vírgula, ele já mostra. Eu posso andar menos um dia, menos um mês, menos um trimestre, menos um ano.
Isso aqui, esse -1, foi eu que coloquei, mas vocês podem colocar a quantidade de intervalos que vocês precisarem. Ah, quero 10 anos atrás, também dá para colocar, só colocar -10. Mas agora a gente quer -1 ano. Fechou parênteses, fechou parênteses. Essas quebras que eu faço na função, pessoal, não é obrigatório, tá? Vocês podem fazer a calculate aqui, ó, ela toda em linha, que não vai ter problema nenhum. É mais uma questão de toque, meu. Mas vamos lá, vou clicar aqui fora e ele já vai calcular para a gente. Vou clicar aqui para tirar essa tela. Aí, beleza. Cliquei no gráfico e vamos colocar a nossa medida para a gente ver como que ele vai ser no nosso visual. E agora tá pronto, pessoal, que eu já tenho, ó. Tá filtrado o ano de 2022, eu tenho o faturamento desse ano e o faturamento do ano passado. Se eu colocar 2021, eu não vou ter nada na minha last year. Por quê? Porque eu não tenho nenhum dado antes de 2021. Então, vocês verem que a função, ela entende isso, né? Ela vê que não tem nada e deixa em branco. Agora, vamos formatar o visual, que é a parte mais simples. Mesma coisa de sempre, formatação de visual, geral, título. Aqui, deixa eu ver como eu chamei, faturamento por classe de produto. Nome grande. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, formatar do jeito que vocês quiserem. O Power BI, ele permite a gente liberar a criatividade. Vou colocar a legenda aqui, igual do outro gráfico, embaixo. É só vir aqui em visual, legenda, inferior central, que ele já vai arrumar pra gente. E vou tirar esse eixo aqui, esse rótulo de eixo aqui, que eu particularmente não gosto muito. Eixo X, desabilitou. E aqui também, esse, ó, milhão, 0,2 milhões, dá para mudar, deixar padronizado aqui. Eixo X, valores. Exibir unidades, está automático, a gente coloca nenhum, que ele já vai trazer o número correto. Eu só esqueci de formatar faturamento last year. Aí a gente faz aqui junto. Vamos colocar a casa de milhar. E a moeda. Vamos colocar aqui o reais, que já estava ali. E para deixar mais bonitinho ainda, a gente vai mudar a cor da coluna. Vamos mudar aqui. O faturamento last year, vamos deixar numa cor mais apagadinha. E o faturamento desse ano, vamos deixar num verde mais escurinho. Aí. Pronto, pessoal. Agora a gente vai para o último gráfico. Estamos quase acabando. Vocês estão vendo aqui que está tomando forma o dashboard. Está ficando bonito. E realmente faz toda a diferença a gente construir pensando num visual bonito, né? E o último gráfico também é um gráfico de barras na vertical. Vou selecionar ele aqui já. Vou deixar ele aqui mais ou menos no tamanho. E vamos colocar nossos dados. Eu também usei a medida faturamento. Vamos colocar ela aqui no eixo. E o produto no eixo Y. Pronto, já tem aqui, ó. Todos os meus produtos, são 25 produtos, né? E o faturamento de cada um deles no período que está selecionado, que é 2020, está olhando o ano todo. Ah, mas eu quero o meu top 10. Existem, pessoal, diversas formas de fazer isso de uma forma mais, como dizer, através da linguagem DAX. Mas hoje eu vou mostrar para vocês, como a gente tem pouco tempo, já estou quase acabando aqui o meu tempo, vou mostrar para vocês uma forma mais simples de fazer um ranking, mas que também funciona. E, na verdade, o que importa no final é o que o pessoal está vendo, né? E se você conseguir montar lá o gráfico, não importa como você fez. Se foi DAX, se foi linguagem M, o importante é estar funcionando. Então, aqui, vou classificar o top 10 do meu produto. Então, é só vir aqui, ó, se vocês abrirem essa barra de filtro, já vai estar aqui, porque essa coluna já está dentro do meu gráfico. Se eu abrir aqui a coluna de produtos, o filtro, né, eu vou ter todos os 25 produtos que eu tenho na minha base de dados. Aí aqui está a opção de filtragem básica. Se a gente abrir,
eu vou ter aqui, ó, filtragem avançada, filtragem básica e N superior. Essa N superior que vai me ajudar a fazer o top 10. O que é o N superior? Ele vai filtrar num ranking a quantidade que eu disser aqui, ele vai mostrar. Então, eu quero que ele filtre o top 10. Então, eu coloco aqui superior a 10. E para ele fazer esse ranking, o que ele vai se basear? A gente vai se basear na medida que está sendo colocada aqui nas colunas, né? Que é a faturamento. Então, é só eu arrastar aqui, ó, faturamento por valor, que é essa opção aqui, e aplicar filtro. Vocês vão ver que agora eu não tenho mais a barra de rolagem aqui no meu gráfico. Eu tenho somente os 10 produtos que mais faturaram. Beleza. Vamos só formatar esse gráfico para a gente ir para a última coisa que eu vou ensinar para vocês, que é a dica de ferramenta. Aqui eu vou, ó, como vocês podem ver, tá quebrado o nome do produto. Dá para a gente aumentar isso aqui e deixar mais visível. Ó, é só vir aqui, ó, eixo Y e largura máxima da área. Aumentei, ficou mais visível aqui. Beleza, deixa eu aumentar isso aqui de novo para a gente não perder. E vou tirar também esse título para ficar mais visual. Vou tirar o título aqui também. No eixo Y, no eixo X eu vou deixar sem esse milhão aqui, vamos deixar nenhum. E a cor das colunas, vamos colocar aqui um verde escuro. Pronto. Eu acho que eu escutei um barulho, alguém que chamou aí no chat, Danilo? A Graziela levantou a mão, acho que ela deve ter alguma pergunta. Pode falar, Graziela. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Vou só formatando enquanto isso aqui, ó, formatando o título, já fiz isso várias vezes aqui com vocês, aqui é a mesma coisa, formatação de visual, geral, título, vou colocar um negrito e centralizar. Pronto, pessoal, aqui já tá feito. Vamos só criar aqui agora a nossa dica de ferramenta. Eu já deixei uma página aqui do lado, vou colocar aqui, vou renomear essa página para geral, para a gente não se perder aqui. E agora eu vou para outra página, acho que a Graziela baixou a mão já, né? Vamos seguir, então. Podemos seguir? Pode seguir, deve ter apertado errado alguma coisa. Uhum. Então, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai criar esse recurso aqui, ó. Que ao passar o mouse, a gente tem o detalhe. Esse recurso é chamado de dica de ferramenta. E muita gente também chama de tooltip, que é o mais utilizado aí nos vídeos que vocês forem procurar no YouTube. Então, aqui vai ter todo esse detalhe, é muito legal essa ferramenta, vocês podem aí, abre um leque de opções enormes, vocês podem aplicar em seus dashboards, podem colocar gráficos aí dentro da tooltip, fica bem, assim, visual, impressiona mesmo o usuário que tá mexendo no seu dashboard. Então, vamos lá. Para criar essa tooltip, a gente vai criar uma nova página. Aqui eu já deixei pronto, mas é só clicar nesse botão amarelinho de mais, cria uma nova página. E aqui, para começar, eu vou diminuir o tamanho dessa tela aqui e classificar essa página como uma página específica para a dica de ferramenta. Para isso, eu clico aqui no vazio, vem em formatação de página, e aqui em configuração de tela, vocês vão ver que ela está 16:9, que é o tamanho padrão. A gente vai colocar aqui dica de ferramenta. E ela diminuiu. Porque essa telinha aqui é a mesma que vai aparecer quando eu habilitar aqui passando o cursor do mouse no gráfico. E para isso, pessoal, vamos começar aqui pela... Vamos ver o que a gente faz primeiro. Vamos colocar as medidas, que é o que a gente já tem, só para vocês conseguirem visualizar também o procedimento, né, como é feito. Vou colocar aqui primeiro faturamento e vou formatar ele como cartão. Vou colocar aqui do lado já. Vou colocar quantidade vendida
quantidade de pedido. Pronto. Só para vocês já terem uma noção de como vai ficar, vou voltar aqui no gráfico e mostrar como que eu vou atribuir essa telinha no meu gráfico. Clicou no gráfico, eu venho aqui, formatação de visual, geral, e aqui, ó, vocês vão ver que já tem essa opção, dica de ferramenta. Por quê? Toda vez que eu passo a mão o mouse aqui nos gráficos, ele já me dá uma dica de ferramenta automática para qualquer um deles. Mas a gente quer personalizar, então eu vou usar aqui, ó, página de relatório e a página que é a página 1, que eu já vou renomeá-la agora para não ficar página 1. Vou deixar aqui o tip. Beleza. Vamos voltar aqui no gráfico, só para vocês verem, ó, já está habilitado. Eu tenho aqui, ó, MacBook, faturamento. Conforme eu vou mexendo o mouse, ele vai fazendo o filtro, porque está tudo interligado, meu conjunto de dados está todo interligado, então ele já filtra automaticamente. Então, vamos dar mais detalhe e aperfeiçoar essa tooltip, né? Primeira coisa, eu vou já deixar um fundo aqui com uma corzinha, vamos colocar um azul, eu gosto de azul. Tirar a transparência, né? Beleza. Aqui também já vou formatar esse cartão. Aqui vou mudar o rótulo, vamos colocar... Tirar o fundo primeiro. Para tirar o fundo vem formatação visual, geral, efeitos, desabilitou tela de fundo. Mas como o fundo é azul, vamos colocar uma fonte branca, né? Colocou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Visual, rótulos da categoria, cor. Vamos mudar aqui. Beleza, vamos mudar agora o número, valor de destaque, né? Cor branco. E vamos dar um destaque maior nele aqui. Vamos colocar acho que 14, tá bom. Tamanho. Beleza, já estamos com os valores aqui criados. E para colocar a imagem, pessoal, antes de colocar a imagem, vamos voltar na nossa tabela de produto. Qualquer imagem que você for usar dentro do Power BI, você vai ter que colocar ela dentro de uma coluna, né? Deixa eu... De produto, isso. Você vai ter que colocar ela dentro de uma coluna. E relacionar, igual que a gente está relacionando com o produto. Na coluna imagem, quando a gente clica nela, vocês vão ver que é um código enorme, que na verdade é essa base 64 que a gente utiliza, né, para poder converter uma imagem em um código. E vocês podem ver aqui, ó, que ela está formatada como texto, não resumir, e aqui categoria de dados está não categorizado. Sempre que eu for trabalhar com imagem, seja ela de um link da internet, ou igual a gente está usando que é o base 64, eu sempre tenho que classificar essa coluna como URL da imagem. Por quê? O Power BI vai pegar todo esse código que eu tenho e ele vai transformar todo esse código enorme em uma imagem que eu estou precisando ver ali. Voltamos lá para o visual da tooltip. Agora a gente consegue usar a nossa imagem. E para conseguir também visualizar, eu baixei esse recurso visual aqui da loja que a gente tem. Ó. Se você clicar em obter mais visuais, você consegue baixar vários tipos de visuais personalizados, que é bem legal, tem uns visuais bem interessantes, e inclusive esse de imagens que eu gosto bastante de utilizar. E lá é só escrever Simple Image, e aí vocês vão achar esse aqui. Vou clicar nele aqui para a gente conseguir usar. E agora, para utilizar e para que apareça a imagem aqui, só vir na D produto, a gente já configurou a coluna de imagem, eu arrasto a coluna de imagem para a imagem URL. Pronto. Ele está mostrando aqui, ó, a foto do vaporizador, do passador a vapor. Por quê? Ele é o último item lá da nossa coluna. Ele está olhando de baixo para cima. Olha lá, passadeira a vapor, fio portátil. Ele está olhando essa imagem aqui. Mas quando eu for utilizar aqui no gráfico, ele vai fazer o filtro, né? Ele vai trazer para o contexto que eu estou aqui no gráfico, contexto de filtro que eu estou no gráfico. E aí ele vai mudar as imagens automaticamente. É muito legal isso, gente. Eu adoro essa ferramenta que é a Tooltip. Eu acho que ela agrega demais, deixa um visual assim incrível. Às vezes é uma informação básica que você tem no seu dashboard, mas só de colocar uma imagem já interage mais com o usuário, né, que está ali usando seu dashboard.
E dá para também a gente centralizar essa imagem que ela está meio para cima, ó. É só vir aqui em formatação, imagens, ela tá como top left, a gente coloca middle center, pronto, já está centralizado. E eu vou colocar aqui também uma bordinha, que é mais um detalhe, assim, que eu gosto de usar. É só vir aqui, ó, geral, efeito, fronteira visual, cantos arredondados, vamos colocar 15, que geralmente eu coloco 15, eu acho que fica legal. Aí, pronto, pessoal, voltando aqui, ó, já tá quase pronto. Passando o mouse aqui, eu já tenho, ó, MacBook, máquina de lavar, secadora de roupa. Só que como que eu sei que é esses produtos? Vamos colocar um nome para esses produtos? E para fazer isso, vou ensinar mais uma medida aqui para vocês. Vamos voltar na tooltip. Botão direito, nova medida. E agora, nessa medida, o que eu quero que ele faz? Toda vez que eu filtrar ali, passando o mouse em cima das colunas, eu quero que ele me mostre o nome desse produto que está na imagem. E para fazer isso, é uma medida bem simples. Vamos colocar aqui o nome dela de... deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Produto selecionado. Porque eu quero que toda vez que eu selecionar um produto, ele mostre o nome desse produto além da imagem. Para fazer isso, eu vou usar uma função que a gente chama de Selected Value. O que ele vai fazer? Ele vai lá na minha de produto e vai selecionar na minha coluna produto o nome daquele produto específico que eu estou mostrando na tooltip. Então, Selected Value. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver, isso. Nome da coluna, produto. Só o nome da coluna aqui, pessoal. Cadê? Produto, produto. Tab, fechou aqui o parênteses. Pronto. E para a gente conseguir usar isso aqui, eu vou colocar um visual, vamos colocar o cartão. Toda vez que você coloca aqui um visual na tooltip, pessoal, ele vai ficar meio desorganizado, mas é só ir arrumando aqui com um jeitinho, ó, o tamanho e tudo, que dá certo. Porque como ele está num formato bem menor, né, do que o tamanho normal, padrão da tela, aí acontece isso, mas dá tudo super certo. E aqui a gente vem e arrasta a medida que a gente já criou, produto selecionado, tá em branco. Ah, deu errado. Não, é isso mesmo. Porque aqui, nesse ambiente da tooltip, a gente não tem nenhum filtro. Não tem nenhum filtro sendo aplicado. Mas já vamos formatar isso aqui, só para eu mostrar o resultado para vocês lá no gráfico. Vou mudar aqui o rótulo, tá 45, vamos colocar 16 aqui. Tá muito grande. E aqui, ó, se eu aumentar ela, vocês vão ver que tá esse rótulo da categoria. Vamos desabilitar ele também para ficar só em nome do produto mesmo. E aqui, gente, vou tirar o fundo também. Efeitos, desabilitou a tela de fundo. Vou colocar a fonte branca para aparecer o nome. E vou aumentar aqui no máximo. Só dar mais uma organizada aqui, ó. Vocês podem aumentar, diminuir, do jeito que vocês preferirem. E aqui também, pessoal, clicou em cima do visual, dá para mexer com a setinha do teclado, ó. Pro lado, para cima. E pronto. Agora tá pronto, pessoal. Vou diminuir aqui para vocês conseguirem visualizar. Ação do mouse no gráfico. A gente já tem a dica de ferramenta pronta. E mais um detalhezinho também que eu gosto de colocar, vou colocar aqui com vocês, é uma informação, né, de que existe essa tooltip. Eu vou colocar aqui um botãozinho de informação. Vamos colocar ele lá perto do nosso gráfico. Bem pequenininho aqui, só para o pessoal saber que existe a tooltip, que a gente tem esse recurso habilitado, e é só passar o mouse no gráfico que ele vai mostrar. E aqui, ó, em ação, vamos habilitar, vamos colocar aqui, ó, só habilitou a ação e vamos direto aqui, ó, dica de ferramenta. Vamos escrever uma frase aqui para guiar o usuário. Aproxime o cursor para o mouse. As colunas do gráfico para ter mais detalhes. Pronto.
eu passar o mouse em cima do ícone de informação, eu tenho aqui, ó, a frase que é mais para guiar o usuário na utilização do dashboard. E é isso, pessoal. Agora a gente já está com o dashboard criado aqui. Eu acho que só falta uma coisa para a gente terminar, que é o filtro de mês. Vou correr aqui no tempo para a gente conseguir fazer. E aqui, ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse visual de ano, que é um filtro já. E vou substituir o ano pelo mês, para a gente ter também um filtro de mês no relatório. Abriu aqui a de calendário. Vamos colocar aqui mês abreviado, que a gente já formatou ele e tudo. Só que ele está aqui nessa visualização horizontal. Vamos colocar ela em lista aqui de novo, na vertical. E aqui a formatação é igual também, é o mesmo processo. Vou vir aqui em valores, vamos colocar uma fonte branca. E no cabeçalho, vamos colocar... Vamos deixar só mês, vamos tirar o mês abreviado. Deixa só mês. E agora, vamos navegar aqui só para a gente ver o resultado final que a gente chegou na construção do nosso dashboard. Ó. Conseguimos filtrar aqui por ano. Tem o filtro mensal aqui também. Ah, eu vou dar uma outra dica, que é a dica final. Esse gráfico aqui, ó, na minha opinião, eu não filtraria ele por mês, porque não faz muito sentido, né? Já que o interessante dele é mostrar os resultados mês a mês. E para fazer isso é muito simples. Para eu impedir que esse filtro funcione nesse gráfico, eu clico no filtro, venho em formato, editar interações, e aqui vai aparecer vários iconezinhos, ó. Tá vendo? Como eu estou com esse filtro selecionado, para eu impedir que ele filtre esse gráfico, é só eu clicar nesse ícone aqui, ó, de nenhum. E agora ele não funciona mais nesse gráfico específico. Para o restante do dashboard ele funciona. Ó. Janeiro, eu tenho aqui o filtro de janeiro para todos esses visuais. Junho, agosto. E é isso. Dá para também fazer uma interação de um visual para o outro. Se eu quiser ver linha branca, informática, eu clico e ele vai filtrar os outros visuais. Ah, eu quero saber eletrodomésticos. E eu consigo ver também os outros visuais. Quero ver móveis. Também consigo. E aqui também no top 10 ele está filtrando, ó. Ah, mas eu quero ver o meu produto aqui, o que mais faturou, o MacBook. Como que foi aqui? Faturamento do MacBook mês a mês, quantidade vendida mês a mês, faturamento do MacBook total. Tem aqui o faturamento, a quantidade vendida por cidade. Então, pessoal, é bem legal. Dá para vocês criarem bastante coisa. Eu espero que vocês tenham capturado todas essas informações. Eu não sei se eu falei muito depressa, porque realmente foi bastante conteúdo que eu quis colocar aqui nessa aula para vocês. Mas são dicas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei, mas que eu fiquei fuçando, procurando na internet, procurando no YouTube. E eu tenho certeza que, de alguma forma, vocês vão conseguir tirar alguma coisinha daqui. Espero que ajude bastante vocês aí na rotina, nos trabalhos futuros de vocês, tá bom? E é isso que eu queria passar, Danilo. Não sei se agora você retoma aí a apresentação. Se ficou alguma dúvida também, pessoal, podem abrir aí o microfone e tirar as dúvidas. Pessoal, se tiver alguma dúvida no chat, no microfone. Acho que o pessoal está agradecendo no chat aí, Débora. Eu que agradeço. E eu espero que vocês tenham compreendido tudo que eu quis passar aqui. Ah, eu deixei o meu contato também, pessoal, do LinkedIn. Se alguém tiver alguma dúvida específica, pode me chamar por lá, a gente conversa. E fique à vontade, tá bom? Vamos voltar para o dashboard aqui, se alguém tiver mais alguma dúvida. Acho que é isso. Tem uma dúvida no chat aí, Débora, você consegue? Deixa eu abrir. Débora, para quem está começando, você aconselharia a pessoa focar mais em layout e design ou em construção de tabela do dashboard? Breno, eu vou te falar pelo que aconteceu comigo.
Quando eu comecei utilizando bases em Excel mesmo. Pegava a base de Excel, no próprio serviço já tinha esses desafios, né, de aprender, então pegava as bases em Excel mesmo e ia fazendo todas as configurações, já ia montando. Eu, particularmente, eu gosto da parte visual. Então, vocês podem ver aqui que eu valorizo bastante criar fundo, formatar os gráficos, porque, pessoal, eu acho que faz toda a diferença. Porque se você chega com um relatório pronto, ele tem resultados legais, ele tem fórmulas legais, medidas, assim, sensacionais, mas se você não consegue mostrar, você não consegue vender aquilo que você fez. Então, é muito importante você configurar o visual também. Eu dou muito valor nisso. E tem muitas empresas que valorizam muito isso também. Eu acho que vale a pena você focar nas medidas DAX, estudem bastante DAX, pessoal, que são essas medidas aqui, ó, e peguem conjuntos de dados, datasets. Na última aula que eu vi, que o Rafael deu dica de onde buscar a dataset, baixe esses datasets e vai carregando no seu BI e criando medidas, testando. Se você digitar DAX Power BI no Google, vai aparecer lá no site da Microsoft mesmo, tem uma lista de todas as fórmulas DAX que existem. E lá você consegue ver a sintaxe delas, como elas são aplicadas, em que contexto que elas são aplicadas. Era isso que eu fazia quando eu estava começando, e é uma dica que eu deixo para vocês. Estudem DAX e estudem também a parte visual, que faz toda a diferença. Obrigada, viu, Breno? Obrigada pela pergunta. Se tiverem mais perguntas aí, pessoal, estamos finalizando. Lívia, a gente falou hoje, né, Lívia? Você gostou da aula? Que bom, pessoal. Fico feliz de ter ajudado vocês. Então é isso, né, Danilo? É isso, eu acho que não tem mais dúvidas, não. Só agradecer mesmo pela excelente aula aí. Com certeza agregou bastante conhecimento para o pessoal aí. Eu que agradeço, fico à disposição, viu? Se precisarem de alguma coisa, estou aí à disposição. Ah, certinho. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.